O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguisteis vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que me está traindo. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, uma coisa dentre as muitas que nós temos visto com a graça e misericórdia do nosso Deus nos textos bíblicos, uma coisa que me chama a atenção nesse texto de imediato, é que Jesus vem e insiste muito com os seus discípulos. Ele está numa angústia que ele usa a expressão: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele está sentindo aquela coisa terrível sobre ele, uma hora que vem chegando sobre ele. E o que acontece? Às vezes nós temos que passar por determinadas horas em que Deus, para passarmos por estas horas, Deus se retira das nossas vidas. Se retira, esse retira, obviamente, não é a palavra tão literal como nós conhecemos, mas retira. Vem que Deus diz assim para Satanás: vai lá na vida de Jó e toca em tudo que ele tiver. Ora, para o diabo olhar para Jó, Deus teve que se retirar de Jó. Mas Deus abandonou Jó? Não. Então esse retirar não é um retirar de abandonar. Jesus lá na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o havia desamparado? Mas ele sentiu desamparado. Deus meu, por que me abandonaste? Deus o havia abandonado? Não, mas ele sentiu-se abandonado. Ou seja, esse retirar de Deus das nossas vidas, de se retirar, ele não é tão literal, é isso aí que acontece. Deus nos libera para passar pelas lutas e pelas dificuldades. Ele retira a sua plenitude de sobre nós. Jesus, vestido de glória, majestade, santidade, todos os anjos de Deus o adorando. Ele teve que acontecer o quê? Ele foi despido da sua glória para poder habitar entre nós, para ser tentado pelo diabo. Deus teve que diminuir a sua glória, a sua presença, alguma coisa que eu particularmente não sei explicar, sobre a vida de Jesus. Então, foi um abandonar-se, foi um retirar-se, mas não é um abandono no sentido tão literal que conhecemos a palavra no português. Aqui, Jesus vem para os seus discípulos e assim: ficai comigo, vigiai e orai. Parece que o negócio é cansativo. Jesus toda hora vem. Poxa, pensei que eles estavam acordados.
Estão dormindo de novo, e o texto diz assim, e os surpreendeu de novo, e toma ali eles dormindo. Quando Jesus vê que não tem jeito de os seus discípulos ficarem acordados, o que ele diz? Basta. Ou seja, se ninguém está conseguindo me auxiliar em nada, é porque chegou a minha hora, agora é eu e Deus, eu e a minha fé. E você precisa discernir isso. Quando ninguém puder entrar contigo no teu caminho, é porque ele é só teu. É a tua hora, é o teu momento do vale, é a tua hora da sombra da morte. É a hora de você mostrar que a tua fé em Deus não é só quando você está no monte, não, mas quando você também está no vale. Irmãos, existe um segredo de vitória, mas esse segredo, ele é tão escondido que mesmo quem descobre ele não quer. Existe um segredo de vitória, vou repetir, ele é tão escondido que mesmo quem descobre ele não quer. É um segredo de que a tua provação vai produzir uma glória tremenda na tua vida. Quem quer entrar pelo caminho da provação? Quem quer entrar pelo caminho da dificuldade? Existem segredos no Evangelho, irmão, que realmente é uma porta muito estreita. Você tem que ter mesmo fé, é uma coisa impressionante. O Evangelho verdadeiramente é um caminho traçado por Deus, porque nós vemos no Evangelho que não vemos em lugar nenhum mais. Vou te fazer uma pergunta, irmão. Quem quer morrer? Naturalmente, todo mundo diz o quê? Não quero morrer. Quero continuar vivo. Mas o que é maior? A vida ou a ressurreição dentre os mortos? Entenda uma coisa, meu irmão. Sem morte não há ressurreição. E isto que é corruptível será transformado em incorruptível só após a morte. Os que entendem isso diz logo o quê? Quem dera fosse agora. Porque esse é o alvo das nossas vidas, alcançar o patamar em que esse corruptível seja transformado em incorruptibilidade. E quando você pretende alcançar isso? Se Jesus me dissesse que é agora, irmão, tchau para todo mundo. E eu não estou brincando, não. Não quero nem saber o que ficaria para trás, ou ainda o que faltaria a ser realizado. Eu não quero nem saber, porque a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, nós precisamos entender o seguinte: a provação não é a aprovação, é a provação, a luta, os vales vão revelar a glória na tua vida, irmão. Quem foi que viu o maná cair no deserto? Aquilo foi uma coisa impressionante. Todo dia, está lá o maná, que eles faziam bolo, faziam um monte de coisa, né? E não podia colher mais do que a porção de um dia, mas na sexta-feira podia colher. Foi muita glória. Quem viu as codornizas? Quem viu os muitos mistérios da nuvem, da coluna de fogo? Quem viu isso? Quem viu aquela glória no deserto? Primeiro, deixa eu perguntar para você, mesmo que você não precise responder audivelmente. A passagem do povo pelo deserto foi uma manifestação da glória de Deus? Mas eles estavam num deserto. Deserto é lugar de? Não, de ver a glória. Deserto é lugar que tu vai ver a glória. Quer ver o gigante cair? Desce no vale. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque o Senhor, meu Deus, quer sentir a ausência do medo na tua vida. Entra no vale da sombra e da morte e veja o quanto Deus é contigo. Esse é um segredo, meu irmão. Eu vou te dizer uma coisa.
é um segredo que eu aprendi muito cedo, dentro de um sepulcro. Não aprendi no sepulcro da Igreja Batista, aprendi com a Bíblia, mas eu ainda congregava lá. E eu deixei enquadrar-se no meu espírito, encaixar no meu espírito, que não interessava o que eu viesse a passar pela vida, uma coisa eu sabia que não poderia fazer: negar o nome do Senhor Jesus. Eu tatuei isso na minha alma, no meu espírito, irmão, e fui em frente, fui à luta, sabe, irmão, não foi fácil não. Imagina, a salvação tem preço do sangue de um justo, filho de Deus. Você acha que salvação é fácil? Te prepara para deixar o couro na estrada, irmão, senão tu não vai chegar lá não. Se você não estiver disposto a sofrer, você não vai chegar no céu. Porque Jesus falou o seguinte: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de quê? Sofrimento. É isso que é a cruz. Jesus carregou a cruz sorrindo. A cruz foi tão pesada que ele tombou no meio do caminho. Sabe por que ele tombou no meio do caminho? Porque a dele realmente era pesada, porque estava incluído todas as nossas na dele. Mas cada um tem a nossa individual, e não temos o direito de tombar. Ele teve, mas nós não temos. Temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, diz Paulo, sabendo que o nosso trabalho tem recompensa, irmão. Eu vou te perguntar uma coisa: se o teu trabalho tem recompensa, o que dirá a tua morte? Quando é que alguém disse: eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai? Quem foi que disse isso? Aquele na beirada da morte. Você tem que ser esperto, entender os mistérios do Evangelho. Só que não é pregação nova não, né? Mas a unção é nova. Aleluia, Deus! A unção é. Se eu pudesse dar um pulo e ir para o céu agora, ninguém me veria mais. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você tem que deixar de ser bobo. Primeiro você precisa analisar. Você já entrou em alguma igreja na tua vida que você pudesse ver uma profecia daquela? Edifica a minha igreja no alto do morro, num lugar de difícil acesso. Eu tenho uma grande seleção nesse lugar, e vai começar pela dificuldade de se chegar nesse lugar. Aqui eu levantarei um povo forte. Sabe, quando aquela palavra veio a esse ministério, Jesus estava olhando para quem, meu irmão? Estava olhando para vocês. Foi vocês que ele considerou o povo forte que ele traria aqui. Mas não iludiu ninguém, porque mandou botar uma placa aqui, ó, centro de seleção. Valoriza o que tu tens. Valoriza chegar nesse lugar. Porque tu nunca mais ouvirá um homem falando as verdades que eu falo. Tu nunca mais verá um homem sobre a face da terra, escuta aí! Tu nunca mais verás um homem sobre a face da terra com a unção que há sobre mim. Tu nunca mais verás. Que tu tens feito do teu banco aí? Que tu tens feito da palavra que tem chegado aos teus ouvidos? Que tens feito daquelas gravações dos seminários, das mensagens? O que você tem feito disso? A sua vida no futuro vai depender do que você tem feito disto. Lá estão os ensinamentos, quer seja pela vida, quer seja pela morte, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Faz diferença viver ou morrer? Me apresentem a diferença, porque eu não vejo nenhuma.
Por isso que encaro revólver, encaro traficante, encaro polícia, encaro farda, encaro exército, porque para mim viver ou morrer não faz a mínima diferença. Eu sou do Senhor. E a Bíblia ainda diz, né? Bem-aventurados aqueles que desde agora dormem no Senhor. Então, irmão, tenta entender os mistérios. Quer glória na sua vida? Faz que nem Gideão, vai encarar milhares com apenas 300 homens. Ouviu o Senhor falar contigo? Falou mesmo. Pode apostar a vida que Ele falou contigo. Ele se manifestou debaixo do carvalho e disse: vai nessa tua força, varão valoroso. Ele falou contigo. Então passa de mão na tua Bíblia e vai encarar exércitos. Muita gente, impressionante. Muita gente nos dias de hoje vê a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: ah, Deus tem misericórdia da minha alma, eu não estou pronto. Você tem que entender, meu irmão, que ninguém aqui está pronto para virar churrasco em fornalha. E você tem que entender que o teu Deus está sempre pronto a livrar aqueles que Ele bem quer da fornalha. Você precisa entender. Ah, Deus, que glória! Manifesta a tua glória na minha vida como manifestou na de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amigo, é na provação que se vê a glória de Deus. Você quer contemplar a coluna de fogo na tua frente? A coluna de fogo era utilizada para quem está atravessando o deserto e não tem lamparina. Não tinham querosene para acender lamparina, não tinham luz. Então Deus precisou se manifestar em coluna de fogo e iluminar o acampamento, senão um não enxergava a mão na frente da sua própria face. A glória de Deus se manifesta nas tuas dificuldades. É só ali. Você tem que ser esperto. É quando botam um revólver na tua cara que Deus diz assim: agora ele vai ver minha glória. Quem? O meu servo. Olha, dizem todos os historiadores que o maior crescimento da igreja evangélica se deu debaixo de paulada, martírio e esquartejamento. Quanto mais sangue era regado na areia das arenas, tanto mais a igreja crescia. Como pode? Como pode ter conversões em massa numa época em que eles sabiam que iam se converter para ser perseguidos e mortos? Muitos eram convertidos, daí a um mês já eram martirizados. Muitos eram convertidos, não passavam um ano, eram mortos. Por que eram mortos? Porque Deus assim determinava, porque nenhuma folha cai da árvore se Ele não determinar, e nenhuma ovelha pode ser arrebatada da sua mão se Ele não permitir. Então, meu irmão, entenda, a glória de Deus, ela é manifesta na sua provação. Lá está Jó vivendo a sua vida regaladamente, diz a Bíblia que era o homem mais rico, pela quantidade de camelos, para aquela época que fala lá de milhares de camelos, milhares de boi, milhares de não sei o quê, brincadeira, o homem era realmente impossível. Até nos tempos modernos demorou para aparecer alguém tão rico como ele. Que aquele homem tinha era demais. Mas em toda a sua riqueza, em toda a sua paz, em toda a sua tranquilidade, ele nunca disse: eu te conhecia de ouvir falar e agora te veem os meus olhos. Foi quando a turbulência aconteceu e ele permaneceu fiel. Foi quando as dificuldades, quando as lutas, quando as dores, quando as afrontas, quando tudo contrário veio sobre ele, Deus se manifestou em um redemoinho que era símbolo do próprio tumulto na vida dele, e aí ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos.
Tu quer profetizar? Quer ser usado por Deus? Davi profetizou, quando ninguém nem sabia que ele era profeta. Aonde está a primeira profecia de Davi? Nos salmos que ele escreveu? Não sei a data dos salmos que ele escreveu. Mas uma coisa eu sei, que Davi, o que eu posso identificar, salve-se lá as escatologias, as cronologias, etc. Uma coisa eu identifico, que Davi profetizou claramente quando estava no vale da sombra e da morte diante de Golias. Ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Tu vens a mim com espadas e paus, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das companhias de Israel. E hoje mesmo, olha a profecia, ó, e hoje mesmo ele te entregará nas minhas mãos. Eu vou arrancar a tua cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vou arrancar a tua cabeça, mas não tenho espada na mão. E essa profecia foi a maior de todas. Sabe por quê? Porque foi pronunciada no vale. Essa ninguém esquece, todo mundo tem decorado. Todos os pregadores do mundo já repetiram as palavras da profecia de Davi. Então, meu irmão, na tua aprovação está a glória proposta. Agora você tem que ter coragem, tem que ir com o peito e com a coragem. Jeremias vai para a porta do templo. Esse povo vai acabar comigo, Senhor. Você que sabe. Eu mandei você ir, você escolhe, vai ou não vai, você que sabe. E aí, irmão? Jeremias foi para a porta do templo. Daqui a pouco está sendo esbofeteado, um camarada lá monta uns chifres lá, não sei de que, bate na cara dele. Ele é arrastado, jogado no calabouço, jogado num poço de lama e fica nessa brincadeira durante anos. Anos, dizem os historiadores, anos, pelo menos 2 anos, Jeremias ficou ali enrolando, preso. Pelo menos 2 anos. Quando a tempestade passou, quando o deserto foi atravessado na vida de Jeremias, quem ele viu de pé? Quem nós vimos de pé? Jeremias. Na hora da provação, meu irmão, se prepare para ver a glória de Deus. Na hora da luta, você tem que entender, a sua vida só pode demonstrar vitória se você tiver incursado em alguma batalha. Se você não adentrou em alguma batalha, meu irmão, você não vai ver vitória nenhuma. Tem que ter luta, tem que ter prova. Não busque comodismo, busque guerra. Dobra os teus joelhos e pede a direção de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: toda direção que Deus der para a tua vida será uma guerra na tua vida. Já teve gente no bairro aí falando que eu comprei ali um terreninho ali embaixo. O camarada veio praticamente aí na minha porta. Um terreninho ali. Já tinha gente por aí falando as pampas. Eu fico impressionado. Tem gente aí comprando coisas que não acabam mais. Ninguém está preocupado. Eu não vejo ninguém. Eu nunca vi na rua ninguém falar de Ike Batista, um dos maiores ladrões que o globo terrestre já conheceu. Eu vi o documentário sobre as riquezas de Ike Batista. Tomou casa de pessoas, tomou propriedades, enganou pessoas no tribunal. Eu vi a reportagem naquele documento especial, sei lá como é que chama aquele negócio, profissão repórter. O homem defraudou, enganou, ludibriou. Todo mundo chama o senhor empresário Ike Batista, e eu chamo ladrão e canalha. Eu não vejo ninguém pelas ruas falando de Bill Gates. Todo mundo sabe que foi um ladrão que enriqueceu roubando a ideia de outro. Eu não vejo ninguém pela rua falando mal do dono do Facebook. Foi um ladrão canalha que também enganou a outros.
Mas você, se Deus der a direção para a tua vida, olha, compra ali uma carrocinha de cachorro quente, daqui a pouco alguém vai passar e vai levantar uma guerra contra ti, vai te chamar de ladrão. Tudo que Deus dá de direção para a sua vida é uma bandeira de guerra, para Ele mostrar a glória no teu viver. Se Deus te abrir uma porta de emprego, é porque lá dentro Ele tem uma guerra com a tua vida, soldado. Para onde quer que Deus te envie, aonde quer que Deus te plante, ali tem uma guerra. Jesus não deixou nesse mundo rastros de paz, não. Se Ele tivesse deixado um rastro de paz, não teria sido assassinado. Quem está preocupado em assassinar um homem, que tudo que faz é proclamar paz? Vê Mateus 23, vê se ele está proclamando paz. Então, meu irmão, entenda o seguinte: se há uma manifestação na tua vida que procede da parte de Deus, a qualquer momento Deus vai te colocar numa prova. Ah, pastor, Deus vai me deixar passar fome? Deus vai me deixar ficar desempregado? Deus, meu irmão, não escolha o caminho pelo qual Ele vai te provar, porque Ele sabe como. Esteja preparado para em todo tempo confessar o nome do Senhor. Tem algum profeta aqui que possamos consultar? Ah, tem um aí, um tal de Micaías, mas ele nunca fala o que é bom a meu respeito. Lá está se formando a prova de Micaías. Lá vem um general com uma comitiva, olha, 400 profetas já fizeram coisas boas, vê lá o que tu vai falar, hein? Aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. Você está pronto? Vem uma comitiva, um monte de gente armado, qualquer momento alguém pode te matar. Chegou lá, vai, assim, então prende ele. Deixa ele a pão e água até que eu volte. Se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Não teve medo da prisão, e depois de já estar preso, ainda continua dizendo: se tu voltar, meteu o dedo para fora da cadeia assim, se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. Não teve medo de o rei virar e dizer assim: mata esse canalha aí, mata esse safado, mata esse falso profeta. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A hora da tua luta, a hora da tua prova é o preparativo para que tu vejas a glória de Deus. Lá está Jesus na mão dos soldados, espancado, coroa de espinho, despido, via dolorosa, chicotada, toma-lhe pancada. Vai ao Monte Calvário, crucificado. Furaram o lado dele com uma lança, está morto, joga no túmulo. Cadê a glória? É só esperar o terceiro dia. A glória que Deus planejou para a tua vida, nem a morte impede. Você podia guardar essa frase, hein? A glória que Deus planejou para a sua vida, nem a morte impede. Foi o que aconteceu com Jesus. Meu filho, vai lá na terra e realiza a minha missão, a minha vontade. E o pai falou: quando ele voltar, depois de realizar a missão, eu vou dar a ele que se assente comigo no meu trono. Ele vai exercer todo o poder nos céus e na terra. Todos vão adorá-lo. Aí lá vai Jesus. Na missão de Jesus, quando viram ele pregado na cruz, o que é que fizeram? Tu não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo agora. Desce da cruz e nós creremos em ti. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. É assim que a humanidade vê quando você está no vale da sombra e da morte. Mas enquanto a humanidade está olhando para Jesus naquelas condições deploráveis, Deus já está olhando para o lado e preparando o banco que ele vai sentar. Já está dizendo: daqui a pouco meu filho estará comigo aqui. Enquanto a humanidade está dizendo: já era, acabou para ele. Irmão, quantas vezes vamos ter que dizer isso?
que quando todo mundo disser que é o teu fim, é porque Deus está preparando o começo. Era o fim de Daniel na cova? Era o começo de uma nova vida. Era o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? Era o começo. Era o fim como todo mundo pensou. O rei disse assim, Saul disse assim: Davi, vai ao vale, mas só distrai esse gigante, não se aproxima dele não, ele é guerreiro, tu vai morrer se aproximar dele, foge dele o tempo todo. Davi foi e encarou. Quando todo mundo viu Davi se aproximando do gigante, ficaram loucos. Davi, não se aproxima, Davi, não chega perto, Davi, se afasta, Davi, daqui a pouco Davi está puxando a espada e descendo. É no vale, é na luta, é na dificuldade que você vai ver que o Senhor é Deus. Então não foge, irmão, não foge. Para com essas orações. Deus, sabe aquela oração que Jesus ensinou? Livra-nos da tentação. Se não tiver tentação na tua vida, meu irmão, não tem nenhuma glória para ser manifesta. Você vai mostrar a tua fé quando? Quando que se mostra a fé? Aquela oração que Jesus ensinou foi para meninos, criancinhas que estavam começando a vislumbrar. Era para orar daquele jeito? Por que que quando Jesus, nas suas muitas orações, nunca orou daquele jeito? A Bíblia é um livro de níveis de classes. Tem gente, meu irmão, que nunca passou do primeiro nível e ainda está orando: Deus, livra-nos da tentação, Deus, livra-nos do diabo. Tomara que ele apareça na minha frente. Como é que eu vou saber que o meu Deus é poderoso contra o inimigo, se o inimigo nunca apareceu? O que aqui está na teoria, eu quero viver na prática. Quem tem medo do diabo não conhece Deus, só fica tomando seu nome em vão, dizendo que Deus é poderoso. Se Deus fosse poderoso, você não teria medo do diabo. Ele é poderoso, mas você não conhece. Muita gente por aí diz: eu creio em Deus. Eu digo assim: para trás de mim, Satanás. Eu não creio em Deus, eu o conheço. Meu irmão, te prepara para a guerra, para a luta, te prepara para as dificuldades, te prepara para as afrontas, te prepara para a guerra renhida. Você já viu pedras cair do céu sobre os inimigos? Só quando Josué estava em guerra. Você já viu o anjo da morte sair? Foi quando Moisés estava em guerra com o Egito. Você já viu aquela palavra que foi dita assim: eles não lançarão uma flecha contra as muralhas dessa cidade, e naquela noite um anjo matou quantos? 185.000 guerreiros. Você acha que isso é visto aonde? Foi no campo de batalha, foi quando a cidade estava sitiada pelos inimigos. Para que o anjo da morte vai sair se tu está lá no teu sofá tranquilamente vendo a tua televisão? Quer ver os soldados de Deus que guerreiam por ti? Vai para o campo de batalha. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor quer nascer sobre ti. Todos os episódios aonde a glória de Deus se manifestou e o seu santo nome foi glorificado, foram episódios de guerra. Foi Davi com Golias, foi Jeremias contra os hereges, contra os falsos profetas, foi Micaías contra um rei ímpio, foi Daniel contra um sistema, foi Sadraque, Mesaque e Abednego contra a idolatria, foi Ezequiel contra uma série de pessoas falsas de uma sociedade, de toda uma cultura. Foi Paulo contra toda uma idolatria modernizada do Novo Testamento. A glória de Deus se manifesta somente em meio às adversidades. Se a luta e a prova vêm sobre ti,
é a hora que você tem que entender. É agora que eu verei a glória de Deus. E que assim seja, que você compreenda isso. Porque Ebenezer, até aqui, nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus que é santo e que é poderoso. Verdadeiramente, a minha alma estremece diante desse Deus que é vivo e poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi uma coluna de fogo, e essa coluna, ela passeava pela igreja. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi muitos brinquedos na igreja, e vi um anjo com um martelo na mão, quebrando esses brinquedos. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi um vaso. Esse vaso era bonito e colorido. E esse vaso se colocava aqui na frente, ele ficava de pé. Mas eu vi um anjo pegar esse vaso e colocar ele de cabeça para baixo. E quando ele colocava de cabeça para baixo, não havia nada nesse vaso. Esse vaso estava seco. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu tive uma visão com a esposa do irmão Jorge. Eu vi um anjo, irmão, chegar até a sua esposa. Ele levou uma bandeja, e nessa bandeja tinha pão. E o Espírito de Deus ofereceu esse pão para ela. Ela tem que ser participante das aflições de Cristo. Até aqui, mestre. Irmão Marcos? Amém. Davidson? Não? Volta aí. Paz, irmãos. Glória a Deus deste lugar. Mestre, o púlpito continua negro. Já há uns 3 cultos que Deus me mostra, o Senhor está pregando e o púlpito sempre negro. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. O que significa o púlpito negro? Fala alto. Então estão sabendo. Amém. Ontem estávamos orando lá no estabelecimento do irmão Paulo Sérgio. E, mestre, na oração, no momento que o irmão Fernando ele orava, eu tive uma visão com a Gilmara. Eu tive uma visão, Gilmara, interessante. Eu via você na sua casa orando. Eu vi um anjo, esse anjo descia com uma foice, impressionante. Mas quando ele contemplava você orando, ele olhava para o céu, ele não entendia. Então eu vi aquela foice, ela se transformar numa espada. E essa espada foi virada para você com a parte do cabo. Eu ainda não vi o anjo lhe entregar a espada, mas essa espada foi virada para você. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Salles. Eu vi ele receber uma bota, e essa bota, ela se alongava até a altura do joelho dele, e embaixo dessa bota tinha umas pontas. Então ele andava, e aonde ele andava, ele marcava o chão com aquela bota. Depois Deus me fez contemplar o menino. Eu via sair do peito do menino uma espada pequena e ficar de frente. Depois eu vi uma outra espada sair das costas do menino. E ela ficava com a lâmina para frente, e a das costas ficava com a lâmina também, como se o protegesse. Como se essas espadas protegessem o menino. Amém. Eu tive uma visão com o irmão Rômulo, onde eu via, mestre,
vários órgãos do corpo humano, eu vi aquilo vindo e entrando na cabeça do irmão Rômulo. Eu via rins, fígado, a parte de dentro do corpo, coração, e via entrando na mente do irmão. E Deus me deu o entendimento dessa visão. Deus usará o irmão Rômulo, mestre, e Deus mostrará aonde a pessoa estiver doente, aonde a pessoa tiver uma ferida por dentro, aonde um órgão da pessoa estiver doente, danificado, Deus dará ao irmão Rômulo, aonde aquela pessoa estiver doente, ele falará da doença daquela pessoa, mestre, minuciosamente, impressionante. E Deus me fez lembrar a visão que eu tive com o Senhor no domingo, eu achei aquilo incrível. Eu estava pensando nessa visão e Deus me mostrou essa situação com o irmão Rômulo. Impressionante, Deus tem uma palavra para a igreja. Eu fortalecerei os meus valentes, para que eles cheguem nas minhas guerras inteiros e com saúde. Assim diz o Senhor. Aleluia, Deus. Deus me deu uma visão enquanto o irmão Mateus estava orando, eu achei aquela visão tremenda, mestre. Enquanto ele orava, estávamos eu, o irmão Paulo Sérgio, os irmãos que estavam lá, é impressionante, nós nos transformamos em adolescentes, enquanto o irmão orava, mas continuávamos a orar. Depois nós se transformamos em crianças, e ainda assim continuávamos a orar. E é impressionante, mestre, como Deus cobra um comprometimento dos adolescentes desta igreja e também das crianças. Deus quer, irmãos, que vocês que são adolescentes, crianças, se envolvam com a oração, se envolvam nesse mover, nesse clamor de justiça. Aleluia, Deus. Pô, tremendo, mestre. Fiquei impactado com essa visão. Louvado seja Deus. Eu tive uma outra visão, mestre, impressionante. Deus me fez me observar no espaço um grande abismo. E eu via um relógio. Esse relógio marcava 3h30. Eu vi esse relógio, ele ser jogado dentro desse abismo. Quando eu olhava para esse abismo, eu vi vários demônios, eles ficavam agitados, e eu vi, eles batiam de um lado para o outro, eles começavam a subir. Incrível, eu vi que um demônio subia e ficava na ponta do abismo, e ele tentava sair, algo ainda não permitia ele sair. E eu vi 3 planetas serem tragados e ser lançados dentro desse abismo. Incrível como esse demônio, ele era muito forte, mestre. Ele era muito forte, ele tinha uma força descomunal. Ele chegou na beira do abismo, ele tentou sair, não conseguia. Então, quando eu contemplei a terra se aproximava daquele abismo. E quando aquele demônio subia, ele focava na terra. Ele olhava para a terra e eu via que a terra ia se aproximando, e na medida que ela se aproximava, ela se escurecia. Impressionante. Quando o Senhor começou a oração e começou os louvores, eu vi vários anjos. Esses anjos tinham uma espécie de sino, e eles saíam batendo aquele sino como se despertassem a igreja. Como se despertasse, irmão, como se nos despertasse para algo. Impressionante. E a agitação dos anjos era muito grande, mestre. Eles estavam muito agitados. Ele passava pelo meio da igreja, chegava na frente das pessoas e soava aquele sino numa espécie de despertar mesmo. Irmã Dayana, quando você estava louvando, eu vi um homem grande, ele se aproximou de você,
e ele tinha um grande arco na mão. Então ele te pegou e colocou nesse arco como uma flecha. E ele te lançou. Quando ele te lançou, eu olhei para o alto, de ti saíam várias Dianas e se espalhava por toda a cidade, irmão. Louvado seja Deus. Irmã Eliane, quando você estava louvando, eu via a sua barriga crescer, como se você estivesse grávida. E eu vi um anjo, ele segurou na sua barriga de grávida, e ele começou a chamar a criança que estava dentro. Interessante essa visão. Ele mexia na sua barriga, ele tocava na sua barriga e ficava olhando como se ele chamasse uma criança. Louvado seja Deus, mestre. Amém, irmãos. Tive visões de muitas espadas. Eu vi uma espada com cabo vermelho. Ela me chamou muita atenção, essa espada. Ela tinha um cabo vermelho. E eu vi espadas sendo forjadas. Eu vi espadas que conseguiam rasgar a atmosfera. Eu vi muitas espadas, muitas espadas. Eu vi espadas com lâminas de ouro. Eu vi espadas que já cortavam algo, e quando elas cortavam, elas formavam outras espadas. Foi muitas espadas, mas eu não vi elas chovendo nem nada assim. Eu vi elas sendo formadas e paradas no ar por cima da congregação. Foram muitas espadas de diversos tamanhos, mas eu não vi elas sendo entregue a ninguém. Só vi elas voando, paradas, sendo forjadas, sendo afiadas. Eu vi algumas sendo afiadas também. Muitas espadas. O entendimento que eu tive é que Deus está preparando uma guerra. Deus está preparando uma grande guerra. Uma grande guerra se aproxima. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor "Põe mais lenha na fogueira santa", eu vi uma grande luz que invadia toda a congregação. E eu vi um caminho sendo formado. Esse caminho parecia uma ponte luminosa, com muita luz. Ela não era natural, essa ponte, muito luminosa. E as pessoas que atravessavam essa ponte já tinham luz, elas já eram luz, essas pessoas. No momento que estava sendo entoado esse louvor, essas pessoas que iam passar por essa ponte já eram luz. E essa ponte, ela não tinha começo nem fim. Essa ponte parecia que sobrevoava no ar, assim, mas ela ficava no meio da congregação. E eu vi muitos passando por essa ponte e já eram luz e atravessavam. Eu via atravessando e chegando no outro lado, mas eu não conseguia ver o que tinha no outro lado. Foi uma visão bem tremenda. Só que eu não tive um entendimento dela. Só o que eu vi foi exatamente isso. Amém. Eu via algo, mestre, que vinha sobre o Senhor, como se fosse uma espécie de um funil fechado assim em cima, e ele vinha para cobrir o Senhor no momento que o Senhor estava louvando, e ele ficava assim por cima, quase que cobrindo o Senhor. Era algo assim bem simples, era como se fosse algo de palha, bem assim, bem de palha, algo assim. E o entendimento que eu tive sobre isso, nas palavras mais simples, ainda são
as de mais difícil compreensão. Assim diz o Senhor. A hora que o Senhor falou que a palavra era antiga, mas a unção era nova, eu vi por cima da congregação uma nuvem. A nuvem vinha assim, descobria por cima da congregação, e muitos começaram a glorificar o nome do Senhor. E essa nuvem ficava e como se chovesse por fora dela, como paredes de água. Ela saía, mas não no meio dela, por fora, como se formasse colunas de água. Assim foi essa visão que eu tive. Amém. Tive uma visão onde eu vi uma grande prensa, né? Aquela que faz folhas. E ela ia fazendo várias folhas. Só que quando eu olhava, essas folhas estavam em branco. A congregação inteira virou como se fosse uma máquina de fazer jornais, revistas, livros, essas prensas grandes. Só que quando saía, que eu chegava perto, todas as folhas eram brancas, estavam em branco. Amém. Mestre, quando o senhor falou que comprou um terreno e olhou assim para baixo, eu vi o terreno se iluminando lá onde é que o senhor comprou. Eu vi tudo iluminar, ficar uma luz. Clareou muito e a luz ficava muito clara. Ele iluminava como se houvesse um grande destaque naquele lugar. Amém. Eu tenho uma palavra do Deus da geração Jesus Cristo. O Senhor me mostrou que alguns pediram provações no seu íntimo essa noite, pediram para ser provados, para subirem níveis. Eu vejo o número 7. 7 pessoas pediram isso. Provações. Esse 7 se forma cabeças que pediram essas provações. E assim me manda dizer o Senhor, essa oração agrada muito, muito ao Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Quando a irmã Dayana estava louvando, eu tive uma visão. Eu vi como se a terra girasse mais rápido. Como se o globo terrestre começasse a girar mais rápido. Mas a congregação não estava nesse mover de girar do globo terrestre. Amém. Tenho uma palavra do Senhor. O Deus da geração Jesus Cristo escolherá alguns para serem provados em nosso meio. Mas isso será um grupo. Mas as provas serão diferentes para cada um. Mas saibam que o Senhor é quem está provando. E mais ainda me manda dizer o Senhor, lembrem-se que em toda a prova o meu refrigério acompanhará ela, pois eu amo esse lugar e eu amo o meu sacerdócio. Por amar tanto esses, eu os elevarei de níveis, se passarem pela minha moenda, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Alguém mais? Amém?
irmão Jorge, eu vi uma aliança muito grande, irmão, de ouro. E essa aliança envolvia o irmão e a esposa. Depois eu vi um anjo. Ele molha um pano, irmão. Ele tem um cântaro na mão. E ele passa na senhora. Ele vai passando no seu corpo, como se ele a limpasse de algo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ana Clara, eu vejo um homem. Esse homem, eu não consigo ver a face dele. Ele tem uma seringa na mão. E ele vai para cima de você com essa seringa. E ele tenta te furar com ela. Nessa seringa tem sangue. Eu não consigo ver quem é. Mas eu vejo esse homem partir para cima de ti. Mestre, eu vejo Deus separar alguns adolescentes. A Luíde, o Richard, o irmão Michel, o Mateus, o Iago, a Catherine. Impressionante, eu vejo um anjo passar e marcar esses irmãos, esses adolescentes. Ele foi até a vitória. Louvado seja Deus. Ele marca vocês para o clamor, irmãos, para oração, para vocês se unirem nesse clamor, nesse mover de justiça. Amém, mestre. No momento da pregação, vi as pessoas sendo acorrentadas. Em seguida, vi um anjo cortando essas correntes, mas nem todas foram cortadas. Assim diz o Senhor, ainda estão presos nos seus conceitos. Eu vi por dentro do seu peito, Marcelo, e eu pude ver os seus órgãos estavam secos. E eu volto a dizer, tu fez essa escolha. Quando falava com a Jumara, no momento que falava com você, eu via você e via você descendo. Não sei onde só via você descendo. E assim diz o Senhor, é necessário descer. Amém, irmãos. Vamos agradecer ao Deus vivo, que nos dê forças para seguirmos até o fim, porque a proposta é muito simples: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim, Deus, como está escrito que sem o Senhor nada podemos fazer, dá-nos graça, dá-nos força, para que, quer seja pela vida ou pela morte, possa nosso pequeno ser glorificar o teu santo nome.
pois não queremos mais nada, Senhor, e Tu és testemunha das palavras daqueles que a Ti soam como verdadeiros. Por isso, dá-nos graça, pois do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e nós cuidamos que somos os Teus últimos, Senhor. Guerreiros! Jesus, nós te consideramos a vida, te saudamos, aleluia! Vamos em nome de Jesus.